Vamos lá para a resolução da questão de número 32, da página 88 do livro didático de vocês. Olha só, essa questão é uma questão do ITA, né, que diz o seguinte: sejam A de coordenadas 0, 0, B de coordenadas 0, 6 e C de coordenadas 4, 3, vértices de um triângulo, ou seja, um triângulo ABC, né? Aí ele diz assim, ó, a distância do baricentro desse triângulo ao vértice A em unidade de distância é. Vamos interpretar aqui a questão. Ó. Ele te dá um triângulo que está sobre o plano cartesiano, né? Vamos ver aqui a representação visual disso, onde o A se situa na origem, né, do nosso plano cartesiano, o B está sobre o eixo Y lá no ponto 6 e o C tem coordenadas 4 e 3, né? E aí ele pergunta qual é a distância do baricentro desse triângulo ao vértice A. Em primeiro lugar, quando nós temos um triângulo sobre um plano cartesiano, o seu baricentro também é dado, né? A localização do seu baricentro também é dado em coordenadas cartesianas, né? A gente já estudou isso. Então, no nosso primeiro momento, nós vamos descobrir a localização, né, desse baricentro, ou seja, descobrir quais são suas coordenadas. Depois disso, nós vamos utilizar a fórmula da distância entre dois pontos para descobrir qual é a distância entre o baricentro desse triângulo e o vértice A. Então, vamos lá, ó. Fazendo uma retomada desse teoremazinho, né, para descobrir o baricentro de um triângulo, o que é que a gente tem que fazer? Tanto para descobrir a coordenada x quanto para descobrir a coordenada y, nós precisamos fazer uma coisinha, ó. Quando eu vou descobrir a coordenada x do meu baricentro, eu somo todas as coordenadas x dos meus três vértices. Ou seja, no nosso caso vai ser o x de A, mais o x de B, mais o x de C e divido tudo isso por 3. De mesma maneira, nós vamos proceder com o y. Eu vou somar o y de A, mais o y de B, mais o y de C e dividir tudo isso por 3. Então, vamos lá. Ó. Vamos descobrir primeiramente qual é a coordenada x do nosso baricentro, né? Então, vamos lá. Quem é o x de A? O x de A, ó, é 0. Quem é o x de B? 0 também. E quem é o x de C? 4. Então, eu vou somar tudo isso e dividir por 3. Então, a gente já sabe, né, que 0 mais 0 é 0 e 0 mais 4 é 4. Então, vai ficar 4 sobre 3. Então, nós acabamos de descobrir qual é a coordenada x do nosso baricentro. É 4 sobre 3. Agora, nós temos que descobrir a coordenada y. Então, nós vamos proceder, ó, de mesma maneira, né? Somar o y de A mais o y de B mais o y de C e dividir tudo isso por 3. A gente sabe que o y de A é 0, o y de B é 6 e o y de C é 3. Então, vai ficar 0 mais 6 mais 3, tudo isso dividido para 3. 6 mais 3 é 9, então vai ficar 9 dividido para 3. Isso aqui, ó, é possível de realizar a divisão. 9 dividido para 3 é quanto, gente? Isso mesmo, 3. Então, o nosso YG, ó, vai ser 3. Então, nós acabamos de descobrir as duas coordenadas do nosso baricentro, que é exatamente 4 sobre 3, que é a coordenada x, e 3, que é a coordenada y. Então, se a gente já tem as coordenadas do nosso baricentro e nós temos também a coordenada do nosso ponto A, basta a gente utilizar a formulazinha da distância entre dois pontos para a gente descobrir qual é essa distância, né? Então, ó, vamos lá. A fórmula da distância entre dois pontos é justamente essa, raiz quadrada, né, do x do primeiro ponto menos o x do segundo ponto, tudo isso ao quadrado, mais o y do primeiro ponto menos o y do segundo ponto, tudo isso ao quadrado. Então, vamos substituir aqui, ó. Raiz quadrada, né? Quem é o primeiro ponto? É A. Então, ó, quem é o x de A? 0, né? Menos o x do segundo ponto, que é 4 sobre 3. Fecha parênteses, tudo isso ao quadrado. Mais, né? Quem é o y do primeiro ponto? 0. Menos o y do segundo ponto, que é 3. Tudo isso ao quadrado. Então, isso vai ser, ó, vamos resolver o que está dentro da raiz primeiro. Isso vai ficar menos 4 sobre 3 ao quadrado, que é igual a 16 sobre 9. E menos 3 ao quadrado é 9. Então, a distância vai ser raiz quadrada de 16 sobre 9 mais
9. Vamos resolver isso aqui, ó. A gente tira o MMC aqui, que vai dar 9, né? Então, isso tudo vai resultar em raiz quadrada de 9. Aí, quando eu dividir 9 por 9 é 1. 1 vezes 16 é 16, né? Mais 9 dividido para 1, como se aqui embaixo tivesse 1, é 9. E 9 vezes 9, 81. Então, vai ficar raiz quadrada de 16 mais 81 sobre 9. Só que o que acontece? 16 mais 81 é 97. E a gente sabe que a raiz quadrada de 9 é exata. Então, vai ficar apenas, ó, raiz quadrada de 97 sobre 3. Que é exatamente, gente, a letra B. Então, essa foi a resolução da questão de número 32 da página 88 de vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. E se restar alguma dúvida, pode estar me mandando lá nos grupos de WhatsApp. Até a próxima aula!